Agora vamos lá, gente. Vamos falar de pé. Hoje eu vim até com o meu pé quase que nu, né? Que eu tô de sandália transparente. Aí o médico já vai poder ver o que tem aqui de errado. Vamos ver. Depois eu vou perguntar, vou aproveitar e vou fazer uma consulta. Gente, o pé tem vários músculos, ossos, ligamentos, articulações, né? Tem um grande número de tendões. A estrutura é complexa, tá? E por conta de que tem funções diferentes, né? Cada uma tem lá o seu trabalho a ser feito, vamos falar assim. Agora, sempre sujeito a alteração anatômica. Às vezes tem alguma coisinha que não tá legal. E uma das consequências mais comuns dessas alterações é o hálux valgo, popularmente conhecido como joanete, que é a pressão exercida sobre os dedos pelos sapatos, principalmente os de ponta fina, os que eu não gosto de usar. É uma das causas do surgimento do joanete, viu? Embora saiba-se que a herança genética seja a causa mais importante, existe também essa coisa de muito salto, biquinho apertado. A produção preparou um VT sobre esse assunto, a gente confere agora, mas já eu falo com um especialista que a gente recebe hoje com muita alegria. Segura, vamos lá. O joanete no pé é uma saliência óssea ou um osso mais saído do que o normal, que pode causar dor mais frequentemente ao caminhar ou quando usamos calçados inadequados. É uma deformidade que afeta com maior frequência o primeiro dedo ou dedo grande do pé. Mas ainda temos algumas pessoas que apresentam o chamado joanete de sastre, que também é uma protuberância fora do normal, só que na parte lateral do quinto dedo do pé. Isso mesmo, existe joanete do grande e do dedo pequeno. Vamos saber mais sobre o assunto? Uau! Claro, vamos saber mais sobre o assunto. Tenho aqui uns pés aqui do meu lado, olha aqui. Aqui, ó. Mas, como eu te disse, eu tenho especialista nesse assunto, né? A gente recebe o ortopedista e traumatologista especializado em pé e tornozelo, o doutor Joaquim Neto. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma alegria te receber. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Você viu que hoje eu já vim assim com o pé pelado, já para passar em consulta. Você não tem nada. Aqui não tem joanete, né? Vai precisar de consulta. Que bom. Vamos lá, vamos sentar. Eu achei que você queria ficar do ladinho dos pés. Se precisar, você pega os pezinhos aí, tá bom? Então vamos conversar sobre joanete. Tem gente que sofre muito, né? Tem um monte. E não é uma escolha. Ninguém pede pra ter joanete. Ainda tem a tal do preconceito que o povo fala, que pé feio, cheio de joanete. Gente, a pessoa que tem. Ela não pediu pra ter, né? Verdade. Joanete é uma coisa comum no consultório, né? Incomoda muito. Graças a Deus, mais as mulheres que os homens, né? A mulher tem quase 10 vezes mais joanete. Mas quando o homem tem, sofre também. E aí o homem tem não é por esse motivo de calçado, é mais por questão hereditária. Não é a única causa, né, Cláudia? Tem várias, né? Você falou bem, a causa mais comum são a conjunção do genético. Sempre vai ter uma avó, o vô, a mãe. E o uso do calçado, né? Que com certeza influi. Com certeza influi. Mas tem outras causas. Tem hálux valgo traumático. Tem hálux valgo congênito, não é comum, mas criança nasce. Então, tem várias outras causas, né? Tem moças que a gente chama de hálux valgo juvenil, logo com 14, 15 anos, são joanetes normalmente dolorosos, de difícil manejo. E tem tratamento para isso? Tem solução, na verdade? Você quer saber se tem tratamento sem operar. Seria o ideal, né? Mas eu já vi ali uma imagem costurando um pé, então já estou pensando que tem que ser tratamento. cirúrgico, o que você vê, esse monte de aparelhinho, alguns até bastante úteis, porém, para casos leves, inicial e muitas vezes para pós-operatório a gente usa. Mas quando a pessoa vai ter hálux valgo, vai ter joanete, dificilmente um aparelho desses resolve. Normalmente o tratamento é cirúrgico, que a gente não opera qualquer um. A gente opera as pessoas que têm dor, tem pessoa que não consegue calçar, né? Tem algumas doenças que as pessoas estão vendo, é bom falar. A pessoa acha que é hálux valgo, que é joanete, mas é uma outra doença que chama hálux rígido. É bom dizer isso.
Isso é uma artrose, uma desgaste da cartilagem do dedão, vamos dizer, do pé, extremamente dolorido. E ainda hoje, às vezes por desinformação, ou às vezes a pessoa é um ortopedista, mas não é afeito às doenças do pé, e acaba tratando como joanete. Isso é uma coisa horrível, porque vai doer mais. Então a gente pega no consultório pessoas com hálocos rígidos, que é outra doença muito parecida, e que opera como se fora joanete. Porque as cirurgias são diferentes. Absolutamente. Não tem nada a ver. As doenças são diferentes. Um chama hálocos valgo e o outro é uma artrose do dedão que chama hálocos rígido. São afins, mas absolutamente diferentes o tratamento. Como é que é essa cirurgia pro... Vou falar hálocos valgo, pro joanete. Vamos falar de joanete, que é o termo mais... Tem 2 tipos de joanete. Ela falou bem aqui. Eu achei legal. Tem um joanete clássico, que é o do dedão, e tem um joanete de sastre, ou de alfaiate, que é do 5º dedo, extremamente dolorido. A gente tem até aqui no pé que dá pra mostrar, né? Quer que eu mostre? Eu não sei se a câmera quer que deixe aí paradinho. Pegar aqui? Deixa ali na mesinha. Pode deixar na mesinha, doutor. 5º dedo. Tá. E esse aqui é do hálocos, dedão. que é o comum. Esse do 5º dedo é tão doloroso ou mais do que o do dedão. É menos comum, menos famoso. É menos famoso, mas tão doloroso quanto. Chama joanete de sastre. Você perguntou quais as cirurgias. A gente tem muita cirurgia para a mesma doença. O que quer dizer isso, Cláudia? Quer dizer que não tem nenhuma que seja melhor, muito melhor que as outras. Quando você tem muita técnica para operar a mesma coisa, é porque depende muito da expertise do cirurgião, da experiência. Hoje a gente tem muito cirurgia de pé minimamente invasiva, que as pessoas falam que seria uma grande coisa. Para algumas coisas, por exemplo, cirurgia de ombro e joelho, você não faz mais hoje, a não ser prótese, que não seja com artroscopia, aquelas incisões pequenas. Porque em relação ao que era antes, que a gente fazia um talho desse tamanho, não tem comparação. A recuperação é muito melhor, mais rápida. No pé já não é assim, Cláudio. No pé, as vantagens são relativas. Então, se você for um exímio cirurgião de minimamente invasiva, você consegue resultados excelentes. Se você abrir para operar e souber fazer, você consegue resultados excelentes. Então, na verdade, quando tem muita cirurgia para a mesma coisa, é porque você tem várias possibilidades. É o que acontece na cirurgia de joanete. Dos dois, do sastre ou do joanete. Então, você precisa escolher um bom cirurgião, uma pessoa que saiba... Não é todo mundo que gosta de operar hálocos valgo, joanete. É difícil. A paciente, obviamente, é uma mulher, é uma cirurgia que foge um pouco da ortopedia, porque tem uma parte estética muito grande. Tanto é que antigamente quem operava isso era cirurgião plástico. A gente tem sequelas até hoje, com todo o respeito a eles, mas não é a área deles. Né? Que nem você falou, é extremamente complexo o pé, a anatomia do pé, a função do pé. É o contato da gente com o mundo. Né? Eu fico pensando, acho que o pós-operatório não deve ser muito fácil, né? Não, porque não é fácil. A pessoa não vai poder pisar. Não, mas já foi pior, Cláudio. Antigamente era muito ruim, ficou essa fama aí que você está dizendo. Atualmente não é mais assim. Não é que não é um pós-operatório que você sai correndo no dia seguinte, obviamente. Nenhuma cirurgia ortopédica é assim, nada. Nada que você opera de ortopedia, você não tem que ter uma recuperação, nem na mão, nem no cotovelo, nem no ombro, nem no pé. Então, hoje a gente usa material de síntese, placa, parafuso. Fica muito bem fixo aquelas estruturas que você é obrigado a intervir. Isso dá um conforto para o paciente. Além de uma garantia de um resultado bastante mais previsível, você tem uma dor muito menor. E hoje a gente conta com o pessoal da anestesia, que evoluiu. Evoluiu muito, né? E depois tem medicamentos também, pós-operatório para dor também que últimos 30 anos, a anestesia é outra. Tem bloqueio, eles fazem bloqueio aqui no poplite, a pessoa
fica 72 horas sem dor nenhuma. Põe, às vezes, morfina na raquianestesia. Às vezes, a gente mesmo faz pentabloqueio no pé. Agora, doutor, para a pessoa chegar ao ponto de querer fazer a cirurgia, o motivo não é só estético. Joanete, dói? Dói. Eu acabei de falar para você, a gente raramente opera por estética. Eu não vou falar para você que não opera por estética. No livro, diz para não operar por estética. Não é a realidade nossa. Às vezes tem que operar. Eu conto sempre esse caso. Eu tive uma paciente, ela era linda, até você olhar o pé. Você olhava o pé dela e ela não parecia... Pra que olhar o pé, né, gente? Eu olho a primeira coisa. Então... nesse paciente, era uma mocinha de uns 20 e poucos anos, eu operei. Ela tinha dor, mas era muito mais estético. Não ficou o pé da Cinderela, mas ela ficou feliz. Ela não tinha ido na praia nenhuma vez na vida. Puxa vida. Existe isso, entendeu? E então tem casos... A Joanete começa a doer leve quando ela está começando a se formar e depois vai aumentando ou não? É uma dor intensa? Então, não é dor intensa. O Joanete, ele dói. Por dois motivos. O primeiro você já falou antes, o contato do primeiro metatarso, da cabeça, daquele bujudo que fica no sapato. Esse dói, dá uma bursite, dá uma inflamação por atrito, dói, né? Segunda causa intrínseca ao Joanete, quando ele vai desviando, há uma série de distensões de cápsula, de tendões. É bastante complexo a fisiopatologia da progressão. Não cabe aqui a gente falar, é muito especializado. Mas vamos dizer assim, é dedutível que para isso ir para lá, daquele modo que você mostrou ali, há uma série de lesões capsulares, ligamentares, tendinosas. Tem um nervo que passa em cima do hálux, chama nervo sensitivo dorsal do hálux. Ele distende, é muito comum as pessoas virem, doutor, eu não sinto o dedo, ou formiga o dedo, ou dá choque no dedo. É isso, é esse nervo. E se não opera, a situação fica pior? Progressivo, inexoravelmente progressivo. O Joanete não regride, ele progride. Pode progredir rapidamente, isso depende muito de cada paciente. Como tudo em medicina, hoje a gente faz tudo à la carte, Cláudio. As coisas que faz, mesma coisa para todo mundo, não são boas. Elas não dão bom resultado. As coisas que dão bom resultado é cada paciente visto individualmente, de forma bastante rigorosa, cuidadosa, e aí você escolhe o arsenal para aquele pé daquela paciente. Agora eu estou pensando, né? E a pessoa tem que tomar providência logo, porque se é progressivo, vai ficar cada vez pior. E a gente precisa operar enquanto a gente tem saúde, porque de repente lá na frente você pode operar o pé, mas o coração já não tá legal, a pressão já tá alta, já tem um probleminha aí de trombose. Aí é complicado, né? Então é melhor fazer o quanto antes. E quando opera, depois tá zerada. Não, Cláudia, veja bem, quando vier algum colega aqui falar para você que a cirurgia que ele faz sempre fica ótima e fica zerado, a gente duvida um pouco, a gente não gosta de fazer isso. O trabalho sério, médico, ele é um trabalho que, óbvio que a maioria dos casos dão tudo certo. Você toma todos os cuidados, você vai operar uma paciente, a gente opera muita mulher idosa. A gente faz o pré-operatório, faz o exame vascular, tem a técnica que é bastante apurada para operar, é difícil. Então, a gente toma todo o cuidado. Agora, dizer que tudo que você vai fazer fica perfeito, a gente gostaria. Sim. Mas só Jesus Cristo. Então, às vezes a gente acha no começo que é Jesus Cristo, viu? O cirurgião, a gente acha. Depois você leva uns tocos. Como é bom, não é verdade, gente? Conversar com um médico sincero, verdadeiro, né? Isso é maravilhoso. Mas você estava falando, né? Pode ser que não seja 100%, mas para quem está sofrendo, vamos imaginar, uma dor de 0 a 10, Cláudio, 100, se ela começar a sentir só 10, já Cláudio, valeu muito. Bem, é que nem viajar 30 de avião. já foi maravilhoso. Eu comparo com viajar de avião. Minhas pacientes falam, doutor, vai dar sempre tudo certo? Eu falo, você viaja de avião? Você já ouviu que um avião caiu? Ouvi. Então, não é uma desgraça para aquele pessoal que estava naquele avião. Alguém deixou de viajar de avião porque algum avião caiu? O que quer dizer isso? Que a maioria dos aviões
são úteis, chegam, resolvem. A cirurgia é igualzinho. É igualzinho. Você vai operar, provavelmente, a chance de você ficar bom é enorme. Vamos voltar nossa conversa aqui, doutor? Nós paramos num ponto que eu queria realmente falar com você do resultado de cirurgia. Sim. Cirurgia, você falou assim, ó, eu não tenho medo, o outro tem medo, cada um tem um jeito. Cirurgia é uma coisa assim, não é nem gostar, nem não gostar, é precisar, o verbo correto. Cirurgia de pé, ou de mão, ou de barriga, é o último recurso sempre. Você nunca usa a cirurgia como primeiro recurso, a não ser que ele seja o único. Você tem uma tumoração que você precisa tirar, não vai sumir dali, você tem que operar. Então, o joanete, quando doloroso, ou em casos excepcionais, quando esteticamente realmente afeta a parte social, psicológica, a gente pode fazer, entendeu? Pacientes selecionados. A imensa maioria é por dor. Então, às vezes a gente pega muita senhora idosa porque exatamente o que você falou. Pessoa, olha, não dói tanto, eu tenho já 60 anos, aí daqui a pouco eu não estou mais aqui, vai com 80, 83, com o pé que nem você mostrou. Desesperada de dor. Desesperada de dor. E aquele segundo dedo que apareceu ali, que vocês lembram no filme, aquilo é muito comum em senhoras, chama cross-toe, ou segundo dedo cruzado. Ele sobe por cima. Tem outras deformidades, mas essa é a mais comum. Sobe em cima do dedão e aquilo você não calça nada. Elas vão com aquele sapato de pano, às vezes com furo, um negócio... Então, vira isso. E aí você opera uma senhora que talvez já pudesse ter sido. Agora, eu sugiro às pacientes e os pacientes que também não precisa sair correndo para operar tudo, não é assim. Mas se já tem dor, se já tem deformidade, se já incomoda, marca o sapato. Quanto tempo de recuperação? Depende do pé. O joanete tem, em grosso modo, leve, moderado e grave, vamos dizer assim. Os casos leves recuperam um pouco mais rápido, os moderados não, e os graves mais um pouco. Mais rápido quanto, média? Você sai do hospital com aquele robofoot, aquela bota. Sim. Ou tem alguns colegas que preferem uma sandália, que chama sandália de Baruch, ou outra similar. Isso você usa mais ou menos 30 dias, depende muito da técnica que você usa, que eu te falei que varia muito de cirurgião para cirurgião. Mas é óbvio que tem um arsenal básico, né? Então a média é uns 30 dias. Assim você pode pisar, e deve, mas você precisa usar esse aparelho. E depois de uns 30 dias você já tira e começa a usar um sapato mais largo, um sapato mais confortável. E aí vai começando a colocar os seus sapatos. Então, vamos dizer, entre 30 e 60 dias, você já está com uma vida relativamente normal. Perfeito. Vamos agora chamar as perguntas. Tem perguntas que vieram pelo Instagram. Vou pedir para a produção já colocar aqui na tela. Eu vou fazer as perguntas e o doutor vai responder. Oi? Eu leio lá ou você vai me falar? Pode ler ali, pode ler aqui, pode... À vontade. Pode olhar para trás. A primeira delas é da Viviane. A Viviane é de São Paulo e ela quer saber, após uma cirurgia de joanete, quanto tempo eu posso voltar a andar com os pés no chão? Então, você já vai começar a pôr o pé no chão quando você sair do hospital. Porém, com ou uma sandália ou um robofoot. Para você andar normal com o seu sapato, depende do que você fez, do tipo de cirurgia, e é ao redor de 30 a 40 dias que você começa a calçar normalmente. Tá, joia. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Pode colocar aí, é do Celso de Santo André. Pretendo operar ambos os joanetes em simultâneo. Um deles poderá ser através do sistema percutâneo, mas o outro não. É possível? E saio do uma coisa não está certa ali. Tem alguma coisa estranha. Saio a caminhar ou não? Certo. Então, assim, pode operar um pé, o que eu falei, não é igual. Às vezes você tem dois pés absolutamente diferentes, um maior, outro menor. Então... Mas pode operar os dois de uma vez? Eu particularmente, não gosto. Eu acho que é muito dispêndio de tempo de anestesia. E para paciente em pós-operatório, dois pés operados, você não vai conseguir andar bem.
vai ter que andar com andador ou uma cadeira de roda. Vai ser bem ruim. Eu sugiro sempre... Um de cada vez, Tudo tem, né, prós e contras, não tem nada que é só favorável. Mas se quiser realmente operar, às vezes tem paciente que fala, não, eu quero porque eu preciso, tudo bem. Já sabe das coisas, a gente vai. Pode operar percutâneo um lado e pode operar aberto o outro, não tem problema nenhum. Eu acho que ela quis dizer como que ela volta a caminhar. Você operando os 2 pés, você vai ter dificuldades muito maiores no pós-operatório, vai demorar um pouco mais. Mas, em média, vai ser uns 40 dias, 45 até 60. Joia. Próxima pergunta, muito obrigada, Celso. A pergunta é da Rosângela, de Recife. Ela diz, o joanete do meu pai, inflamado, veio a furo e agora apareceu uma massa. Como reverter o caso, sendo que ele sente muita dor? Eu não sei, não dá para eu ver, não vi. Mas o que ela está falando, provavelmente não é joanete. Esse senhor, é homem, ele deve ter uma artrite gotosa. A artrite gotosa é acúmulo de ácido úrico, é uma doença reumatológica que muitas vezes, quase todas as vezes em homem, mais homem que mulher, e atinge muito a metatarsofalangiana do hálux, o dedão do pé, chama podada, fica vermelho, quente e muitas vezes acumula ácido úrico, que é como uma pasta de igualzinho uma pasta de dente, e às vezes a pele é fina, um senhor, ele machuca ou rompe e sai esse líquido e é isso, tá? Ela quer como reverter o caso, sendo que ele sente muita dor? Primeiro precisa ir ao médico ver o que é. Se for uma artrite gotosa, tratar a gota. Se for um caso cirúrgico, operar o joanete. Não tem jeito, Rosângela, leva o paizão aí no médico, tá bom? Próxima é da Monique. A Monique é de Macaé, Rio de Janeiro. Ao realizar a retirada de pontos após a cirurgia de um joanete de Sastre, ocorreu sangramento dos 2 últimos pontos. Isso significa que eles abriram? Não necessariamente. Às vezes é uma casquinha. A gente tira ponto no pé, tirar antes de 20 dias, 22, 23 é arriscado. A gente espera normalmente 20 dias. Se você tirou e sangrou um pouquinho, às vezes o ponto grudou numa casquinha, sabe? E sangra, não necessariamente abriu. Se tivesse aberto, o teu médico ia falar na hora para você ia tomar providência. Eu não acredito que tenha ocorrido isso. Próxima pergunta, obrigada, Monique. Um abraço para toda a turma de Macaé, Agnes de São José dos Campos. Vou realizar uma cirurgia percutânea do hálux valgo. 2 parafusos, mais metatarsalgia, mais correção dos dedos, um pé de cada vez. Não seria melhor fazer os 2 pés em uma única cirurgia? Quais os riscos? Se eu decidir pelos 2, conseguirei andar? Não, você vê, é uma dúvida comum. Eu sugiro para Agnes que faça um pé de cada vez, Agnes. Seu médico está sendo prudente, como eu acho que deve ser. Se você realmente quiser muito operar os 2 pés e você entender o que você está fazendo, você precisa conversar com ele a exaustão, porque depois do pós-operatório você vai sofrer um pouco. A sua cirurgia é grande, você vai levantar os metatarsos, vai alinhar os dedos, é uma cirurgia de 1h30 cada pé, no mínimo, o cirurgião sendo hábil. E depois você não vai poder andar bem. Você vai ter que auxiliar com andador ou com uma cadeira de rodas. Eu sugiro você fazer como ele sugeriu, um pé de cada vez. Mas conversa com ele e vê. É uma cirurgia assim, 1h30 você disse cada pé. Vamos botar aí, vai, 4 horas de cirurgia? É cansativo, né? É, né? Cansativo. E tem risco essa cirurgia de trombose? Não tem nenhuma cirurgia sem risco. Quando você ouvir de novo alguém falar essa cirurgia é simples, você fica de olho. Tá bom. Você pode ter uma cirurgia de rotina. É diferente de ser simples. Sim. Para mim, operar joanete é sua rotina. É a rotina. Tem coisa que a gente fica 3 meses estudando para operar. Isso, cirurgia de rotina, você já faz ouvindo música, você vai, né? Então, isso não quer dizer que seja simples. Absolutamente não é simples. Você vê os nossos residentes operando, ele fala, nossa, doutor, parece tão fácil. Né? A gente não sabe ainda, está aprendendo. Então, tudo é relativo. Agora, simples não tem. Perfeito. Tem de rotina.
Obrigada, Agnes. Próxima pergunta, vamos ela da Solange, de São Paulo. Cirurgia de Joanete há 4 meses. O médico disse que está bem consolidado, comprova os raios-x, mas como eu me queixei de uma dorzinha por baixo do antigo Joanete no dedo, quando desço escadas, mandou-me fazer outro raio-x e agora diz que tem que abrir para retirar o parafuso. É mesmo necessário tirar parafuso? Eu estou adivinhando aqui, né? Porque eu não estou vendo. Mas se ele falou que tem que tirar o parafuso, a dor debaixo do seu pé, ele usou um parafuso para levantar o metatarso. E ficou 1 milímetro que fique para baixo do osso, você vai pisar e vai doer. Então, um dos cuidados que a gente toma na cirurgia é isso. É milimétrico. Se ficar 0,01 para baixo, vai doer. Vai doer, certo? Então Solange. É isso. Tem que tirar o parafuso, senão sua dor não vai melhorar. Vamos lá, força. Próxima pergunta é da Bruna, de Caruaru, Pernambuco. Quem tem Joanete, além de dores, sente um choque também no dedão? Já falei para você. Então, existe um nervo importante que chama nervo sensitivo dorsal do hálux, que, ao ser tracionado, como as outras estruturas, não raramente, até frequentemente, ele dói. Choque, parestesia, formigamento, hipoestesia, falta de sensibilidade. Então, isso é comum. É uma queixa comum em Joanete, normalmente importante. Perfeito. A Lúcia quer saber, tem como corrigir Joanete sem cirurgia? Milagrinho. Então, aquela história do milagrinho. Todo mundo quer um milagrinho, Cláudio. Eu também quero, não tem. Milagrinho não tem. Não tem como corrigir Joanete sem cirurgia. Você ouvir assim, você vê na internet, né? Clínica XYZ, tratamento exclusivo de Joanete, de escoliose. Você, foge, tá? Porque é enganação. Hoje não tem nada exclusivo. Hoje você tem internet, você tem as grandes escolas, a gente estuda nos mesmos livros, a gente frequenta os congressos americanos, brasileiros, é isso que tem. Não tem milagre. Doutor, chegamos ao fim. Tem um tempinho aí para suas considerações finais. Queria só te perguntar antes quais são as queixas mais recorrentes na clínica, se é Joanete, se é o esporão, se é uma tendinite, se é... Boa pergunta. O que tem de lá? Um consultório de pé, assim, movimentado, não tem exatamente, eu não vou conseguir te dizer uma coisa que tenha mais, mas vamos dizer as 5 maiores. Hálux valgo com certeza é um. Esporão do calcâneo, que chama fasciite plantar, com certeza é outro. Joanete de Sastre, que é a dor do 5º dedo. Metatarsalgia, você leu lá e eu vi que você até gaguejou, é um nome difícil. Metatarsalgia é dor embaixo do pé, no antepé, na parte da frente. Aquela dor, qualquer dor na frente do pé chama-se metatarsalgia. Tem N causas. Essa é uma das outras coisas. Problema nas unhas é comum e nos pequenos dedos. Dedo engarra, que nem aquele que você viu aqui. Acho que isso é o que mais tem. E para tudo isso, tem solução? Tem solução para quase tudo em medicina hoje. O que não tem é isso aí, milagrinho, coisa que acontece sozinho, não tem. Você precisa ir num bom médico, confiar nele e ver que ele está realmente querendo te tratar. É isso que você precisa fazer. Maravilha. Doutor Joaquim Neto, ele está lá no Instagram. Pode seguir, é Clínica Cefor, é C-E-F-O-R, Cefor, Clínica Cefor. E o site é www.cefor.com.br. Anotou? Clínica Cefor, lá no Instagram. E depois tem o site também. Doutor, amei te receber, muito obrigada. Foi muito bom o papo e até a próxima, viu? Vamos falar dessas outras questões aí, Quando você né? quiser, tô às horas. Vamos ajudar a turma.